se a água e a terra de repente trocassem de lugar? Vambora. Bem, a gente ia ficar perto da terra porque Portugal está perto, o Brasil é que quem mora mais para o interior ia ser o foda, velho. E o oceano virou um deserto árido. Este é um mundo onde água e terra trocaram de lugar de repente. Cidades como Nova York e Paris se encontrariam submersas. Caraca. Tsunamis invadiriam as cidades, destruindo tudo. E se você estiver em um barco, você raft. Veria caindo em um leito de oceano seco. Não é raft, A floresta amazônica seria inundada e doenças antigas voltariam à vida. Nossa. Quais espécies de animais e plantas se sairiam melhor? Há alguma maneira dos humanos sobreviverem a isso? E como seria a nossa nova Terra? Nossa, mano. Este é o What If. E aqui está o que aconteceria se água e terra trocassem de lugar. Uma mudança inesperada seria a mudança climática significativa, devido aos padrões climáticos e correntes oceânicas. E esta mudança repentina acontece rapidamente. Não teremos tempo para nos preparar, mas e se soubéssemos dessa mudança com antecedência? Haveria algo que pudéssemos fazer? Sério? Bem, para responder a isso, vamos olhar nossos problemas climáticos aqui na Terra agora. Caraca. A mudança climática faz o nível do mar subir rapidamente, deixando grandes cidades como Londres e Bangkok em risco. Se não agirmos logo, Portugal é uma delas. Grandes ameaças vai afundar. Com tanto aviso Lisboa, prévio, no caso. você pensaria que todos estariam agindo para evitar esse futuro sombrio. Achas? Mas como sabemos, não até é o caso. Parece. Algumas pessoas não acreditam ou se importam com a mudança climática até enfrentarem... Mano, há gente que se preocupa mais, que acham que vamos conseguir chegar a Marte antes de destruirmos o nosso planeta. Gente, em vez de tentarem salvar o planeta em que vivem, eles vão arranjar outro para poderem destruir. É sério? Uma situação extrema como a que estamos discutindo hoje. Mas muitas pessoas querem ajudar e fazer a diferença, elas só não sabem como. Bem, eu posso ter a solução. Conheça a Solar Slice, a startup que facilita a sua iniciativa no pacto financeiro ou obrigada, mas não quer público. É seguro dizer que água e terra trocando de lugar seria o início de uma nova extinção em massa. Todas as cidades e vilas estão submersas. Por favor, acabem com os humanos de uma vez. Somos uma praga neste mundo, velho. 21% do globo e a terra cobre os outros 79%. Teremos novos oceanos. Agora temos o Oceano da América do Norte, o Oceano da América do Sul e os oceanos europeu, africano e asiático. Todos conectados por estreitos canais de água e um novo continente gigantesco. Nas cidades, as pessoas podem ter que correr para arranha-céus para se salvar do afogamento. Elas estarão olhando para fora, perguntando quando as águas vão recuar. A resposta é nunca. Hora de Aventura, não vi. Novo mundo, mas não vi mesmo a referência. Para ficar na antiga Terra. Nesse cenário, haveria dois tipos de pessoas azaradas. Primeiro, aqueles que estavam fora em terra seca e não sabiam nadar. Eles se afogariam imediatamente. O segundo grupo são os que viviam longe de qualquer tipo de água, porque agora estariam cercados por água, sem capacidade de chegar à terra. A menos que tivessem um barco guardado. Talvez você fosse um dos sortudos. Se morasse em uma cidade costeira como Nova York, o rio Hudson estaria seco. Talvez nades até o rio no leito seco com uma câmara de pneu, traje de banho e mochila. E agora, o que dizer dos animais? A vida marinha estaria completamente em risco. Se toda a água desaparecesse de lagos, rios e oceanos, eles vão morrer todos os de uma peixes vez. ficariam sem ar e morreriam quase instantaneamente. Leitos de rios e oceanos secos ficariam cheios de carcaças de animais marinhos mortos. Sem mais baleias, tubarões ou qualquer tipo de peixe. Diga adeus ao sushi, para sempre. Por não, lado, sushi! Eu gosto de sushi, gente. Os oceânicos pode ser por acaso tenho vontade de comer sushi. Afinal, os mapas dos oceanos aqui na Terra são menos detalhados que os de Marte. Cientistas encontram 23 novas espécies marinhas. Nós conhecemos menos do fundo do mar para nos impedir, do que de fora do nosso planeta. É todas estranhamente ridículo. É estranho e ridículo, quero dizer. Há ursos!
É o Em vez de Kenai! uma morte rápida, poderiam sofrer. Kenai! Grandes felinos como tigres e leões Ih. seriam forçados a subir em árvores. Poderiam dividir o dossel com macacos. Outros animais, Macacos. como zebras e girafas, Já seriam eram. levados pela correnteza e se afogariam. Alguns animais Exatamente. sobreviveriam e outros seriam extintos. Mas, qualquer que seja o resultado, os ecossistemas seriam afetados. Que isso? Mas há duas espécies que se Ai. dariam bem neste cenário. A primeira são os Os répteis. crocodilos, exato. Crocodilos, tartarugas vivem tanto na água quanto na terra. Tartarugas! E como geralmente ficam na Tugas. água perto da terra, não Falar em precisarão tugas, tem ali uma rastejar tuga, muito só que ela para tá a encontrar dormir. um novo Tão habitat. fofinha, ela tá a Será logo dormir, ali. gente. O segundo grupo que se daria bem são os insetos. Há Yeah. 66 milhões de anos, com o impacto de Chicxulub, a Terra cheia de matéria morta Que viu os isso? insetos celebrarem. Insetos se alimentam de qualquer coisa apodrecendo frequentemente. Caraca. A má notícia? Bem, com enxames de mosquitos, doenças como a malária provavelmente se espalharão entre os humanos. Agora, Caraca, além mano. de insetos por toda parte, o outro grande problema em nosso novo mundo invertido? Bem, não há eletricidade. Com usinas de energia submersas, haverá danos aos circuitos elétricos que não poderão ser reparados. Como a água não vai embora, pela primeira vez, você percebe o quanto depende da energia elétrica. Poxa, seu vaso... Mano, tu não precisas de depender da energia elétrica para saber disso. Tipo, não precisas de que troque a água pela terra e a terra pela água. Basta fazeres que nem nós fizemos aqui, uma simulação de como é viver sem eletricidade. Porque durante pai 11 horas Portugal teve sem eletricidade. Mas é no isso, gente. 13º Acontece. andar não funciona mais porque a água é bombeada com eletricidade. Não há televisão e, claro, não há internet. Muitas pessoas no mundo sumiriam com essa catástrofe, mas há um Caraca. grupo sortudo que sobreviveria a esse horror. Eles são os 40% da população mundial que vivem em cidades costeiras ou ao lado de um lago, agora uma ilha. De Yeah. alguma forma, sobreviveram ao tsunami inicial. Sua terra agora é água, mas podem encontrar um caminho seguro. Na costa da Califórnia, eles correm para a nova margem de Pacífica, o antigo Oceano Pacífico. De Nova Caraca. York, nadam até Atlântica, o antigo Oceano Atlântico. Para que Yeah. o mundo volte ao normal, tudo terá que ser reconstruído do zero. Casas, agricultura, transporte, a lista é interminável e desafiadora. Voltar à Idade da Qualquer Pedra. nova casa será difícil sem materiais como madeira ou cimento. Exato. Mas há algo que podemos usar: lixo. Sim, estima-se que há mais Mesmo. de 5 trilhões de pedaços de lixo em nossos oceanos. Quando a água sair dos oceanos, humanos podem ser engenhosos e usar o lixo restante para fazer casas. Olha o Oli. Está junto Meio aos cubos de nojento, eu lixo. sei, mas pelo menos foi lavado. A maioria das plantas terrestres Caraca, ficará que submersa sacanagem, e não consegui morrerá entrar e sair. sem acesso a 12 horas frutas e 15 minutos vegetais foi o tempo? frescos. Caraca, Sem não me vitamina lembrava C, que tinha o sido tanto. escorbuto, a doença dos marinheiros aumentará. O que há são grandes quantidades de peixes mortos. Agora, os gourmets inteligentes vão trabalhar. Eles secam e salgavam o peixe para preservá-lo. Yeah. Conservas serão a nova tendência. Acesso à água doce será limitado. Os humanos que sobreviverem terão um tempo difícil. A médio prazo, Mesmo. o grande desafio para os humanos virá de uma mudança no clima. Nossos vastos oceanos têm papel-chave na moderação da temperatura hoje. À medida que encolhem para um quarto da área que eram, a Terra ficará muito mais quente. A água absorve muito calor, mas com a área total de água reduzida para 21% da superfície da Terra, os oceanos não absorverão tanta energia do Sol como hoje. Também haverá menos água para absorver dióxido de carbono. Com os oceanos absorvendo menos Caraca. calor e mais dióxido de Vai aquecer carbono o na planeta. atmosfera, a Terra ficará quente. Além disso, as correntes oceânicas de hoje distribuem o calor absorvido para diferentes partes do mundo. Nesta nova geografia, os caminhos Não é dessas assim. correntes Já. terão gargalos que impedirão o fluxo suave da água. Veja como o novo canal da América Latina é estreito. Menos superfície de água significa menos vapor
e menos Mesmo. chuva. Neste novo mundo, prepare-se para condições secas e desérticas. Sua melhor chance de sobrevivência será viver perto da costa. Imóveis costeiros caros, isso permanece igual. Agora, digamos que um Caraca. grupo empreendedor de humanos sobreviva a essa catástrofe. Como a vida evoluirá? Nós, humanos, comeremos insetos, répteis e peixes em conserva. Mas isso será um equilíbrio complicado, porque com muitas armas perdidas debaixo d'água, caçar crocodilos não será fácil. Meu E se Deus. os humanos eliminarem os répteis, isso acaba com comida essencial. Infelizmente, as tartarugas lentas são presas e podem se extinguir. Não. Répteis que se refugiarem nos novos oceanos, longe dos humanos, terão mais chance de sobreviver. Em geral, Normal. membros Os humanos jovens são uma de uma praga, já espécie disse isso mais de uma se vez. adaptam melhor ao necessitar de menos comida. Em Não. milhões de anos, eles evoluirão. Com o retorno do alimento na Terra, as espécies crescerão novamente. Pássaros também devem sobreviver, embora sem árvores, fazer ninhos seja um desafio. Talvez Exato. façam ninhos nos andares superiores de antigos arranha-céus. E não se esqueça, com a destruição do plâncton oceânico e das plantas E terrestres, gente, estou a adormecer. com o tempo, Isso é o brincadeira. oxigênio se estabilizará em um novo Tô cheio de sono, equilíbrio de velho. nível mais baixo. A menos que as plantas cresçam na terra e na água, a falta de oxigênio fará as espécies evoluírem. Mamíferos Caraca. podem ter células maiores, pulmões maiores, para usar o oxigênio E o eficientemente. Os esquilinho? insetos diminuirão com o tempo devido à queda de oxigênio disponível. Agora, claro, a grande questão é: os humanos sobreviverão a um evento tão catastrófico? É difícil dizer, mas populações humanas têm se recuperado de números tão pequenos quanto alguns milhares. Então, sim, Exato. é realmente possível. Se os humanos sobreviverem, seremos mais fortes e resistentes do que nunca. Construiremos uma nova civilização no que agora é um mármore marrom quente. Caraca. Ei, quem sabe, talvez um dia nos tornemos uma civilização avançada de nível 7. Mas isso parece uma história para outro. E se? Isso. Exatamente.